vamos nos colocando numa posição confortável, desconectando de todos os nossos assuntos do dia a dia, dos problemas que tivemos que enfrentar hoje para estarmos aqui. Vamos agradecendo aos benfeitores espirituais que nos auxiliaram tanto no decorrer do dia, na resolução dos problemas, também nas questões climáticas, para que pudéssemos estar aqui então todos agora reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade reencarnacional, o maior presente que o nosso Pai podia ter nos dado, oportunidade de resgatarmos os nossos débitos, os nossos compromissos assumidos em outras encarnações. Muito obrigado então a toda a espiritualidade, também por esse dia de vida, pelo ar que respiramos e pela família que temos. Muitas vezes achamos que não são os melhores familiares, mas com certeza é os que precisamos ter nessa encarnação. Então, muito gratos e sempre lembrando que se chegamos aqui acompanhados de irmãozinhos menos afortunados que nós, que eles possam agora já ser recolhidos, encaminhados junto ao corpo mediúnico dessa casa. E também os que foram trazidos aqui para participar desse encontro sejam muito bem-vindos. Esperamos que eles possam tirar o melhor proveito possível. Então, em nome de Deus e Jesus, vamos dar por aberto esse encontro agora de estudo da doutrina. Que assim seja. Que assim seja. Psicografia. Psicografia indireta, cestas e pranchetas. Psicografia direta ou manual. Psicografia indireta. 152. A ciência espírita progrediu mais rapidamente do que todas as outras. Somente alguns anos nos separam dos meios primitivos e incompletos, a que comumente se dava o nome de mesas falantes. Hoje podemos nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como os homens o fazem entre si, e utilizando os mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem a vantagem de mostrar de modo mais evidente a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que podem ser conservados, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio utilizado foi o das pranchetas e o das cestas equipadas com um lápis. Descreveremos a seguir como esse processo funcionava. 153. Já dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime, o material não importa. Passamos um lápis pelo fundo dessa cesta e o prendemos bem, de tal forma que o lápis fique com a ponta para fora da cesta e voltado para baixo. Se mantivermos o conjunto assim formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiando este sobre uma folha de papel e colocarmos os dedos na borda da cesta, esta se colocará em movimento. Em vez de girar, a pequena mesa conduzirá o lápis sobre o papel em diversos sentidos, traçando letras ou riscos sem significação. Se um espírito for evocado e quiser se comunicar, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tictologia, mas por meio de palavras escritas. O movimento da cesta já não é mais automático, como no caso das mesas girantes, ele torna-se inteligente. Com esse dispositivo, o lápis, quando chega ao fim do papel, não retorna ao ponto de partida para começar outra linha. Ele continua a escrever em círculo, de sorte que a linha escrita forma uma espiral. Assim, é necessário girar o papel várias vezes para ler o que está escrito. A escrita obtida desse modo nem sempre é muito legível, pois as palavras não ficam separadas. Entretanto, o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por uma questão de economia e para simplificar, o papel e o lápis podem ser substituídos por um quadro negro e um giz. Chamaremos esse tipo de cesta pelo nome de cesta-peão. Às vezes, em lugar da cesta, utiliza-se uma pequena caixa de papelão, tendo o lápis como eixo, assim como no brinquedo chamado peão. 154. Muitos outros dispositivos foram imaginados para a obtenção do mesmo resultado. O mais prático é aquele que chamaremos de cesta de bico, que
que consiste em adaptar-se na cesta uma haste de madeira inclinada com um prolongamento de 10 a 15 centímetros para o lado de fora da cesta, semelhante ao mastro de um veleiro que se lança da proa para frente. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste ou bico, passa-se um lápis, suficientemente longo para que a sua ponta descanse sobre o papel. Quando o médium coloca os dedos sobre a borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, com a diferença de produzir uma escrita mais legível, com palavras separadas e dispostas em linhas paralelas, como na escrita comum, e não mais em espiral, uma vez que o médium pode levar o lápis de uma linha a outra com mais facilidade. Assim são obtidas dissertações de diversas páginas tão rapidamente como se fossem escritas com a mão. 155. Muitas vezes a inteligência que se manifesta pode se revelar por outros sinais inconfundíveis. Por exemplo, quando chega ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se o espírito quer se reportar a uma passagem já escrita na mesma página ou em outra, ele a procura com a ponta do lápis, assim como faria qualquer pessoa com a ponta do dedo e depois a sublinha. Finalmente, se o espírito quiser se dirigir a um dos assistentes, a extremidade da haste de madeira onde o lápis está fixado se volta para essa pessoa. Para abreviar, ele frequentemente utiliza as palavras sim e não através dos sinais de afirmação ou negação, como fazemos com a cabeça. Se ele quer demonstrar contrariedade ou impaciência, dá repetidas pancadas com lápis, quase sempre lhe quebrando a ponta. 156. Algumas pessoas substituem a cesta por uma espécie de mesa em miniatura, feita para essa finalidade com 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura e 3 pés, a um dos quais se prende um lápis. Os outros 2 pés são arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outras pessoas utilizam simplesmente uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados com a forma triangular, oblonga ou oval. Em uma das bordas existe um furo oblíquo para se colocar o lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Para facilitar o movimento, às vezes são colocadas 2 bolinhas rolantes no lado em que a prancheta fica apoiada sobre o papel. Todos esses dispositivos são semelhantes e o melhor é aquele que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre existe a necessidade de 2 operadores. Entretanto, não é necessário que a segunda pessoa seja médium. Ela serve apenas para manter o equilíbrio do aparelho e diminuir a fadiga do médium. Esse foi o segundo método usado, no fenômeno, quando começou a espiritualidade se comunicar com Kardec ali, para escrever quando começou a psicografia, porque era a mesa que usava o código, uma batida da letra A, 2 batidas da letra B. Então imagine, para formar uma frase demorava muito tempo, entendeu? Então eles começaram a utilizar esse método. Aí pode ver que é uma coisa meio complexa. Mas por que eu simplesmente... Vocês acham que naquela época não existia a psicografia já? Claro que existia. Mas por que eles não utilizaram um médium escrevente? Que é o que nós vamos ver agora no próximo item. Porque eles queriam mostrar que isso era... um fenômeno, eles queriam chamar a atenção para o fenômeno. Que era crível primeiro. Exatamente, que estava acima de qualquer suspeita. Entendeu? Então, por isso que foi utilizado esse método. Pode ver que ele fica rabiscando. E as pessoas ficam ali, ele fica só rabiscando. E aí, quando o espírito quer comunicar, ele começa a escrever. Entendeu? Agora a gente vai ver a psicografia propriamente dita. Claro, depois que todo mundo já estava em conteste que o fenômeno existia, eles começaram com a psicografia, que era muito mais prático. Se escreve longos textos. Toda a obra, essa obra nem toda ainda, mas a do Chico, do Divaldo, nós estávamos ali falando do Raul Teixeira, Marlene Nobre, Sueli Schubert,
falando desses principais, né, que são acima de qualquer suspeita, todas são obras psicografadas. Muito mais prático, se escreve. Imagina o tempo que demoraria para escrever um livro nas batidas. Né? Aí tu pode dizer, e por que não usou então a psicofonia? Porque precisava o fenômeno ser crível. Teria que ser alguma coisa acima de qualquer suspeita. Por exemplo, que nem o negócio da roleta lá, isso era fácil de os caras estar manipulando, né? E isso não tem como tu conseguir simular. Isso está acima de qualquer suspeita, porque tinha que alertar e chamar atenção para a veracidade do fenômeno, que não era uma coisa natural que estava acontecendo, e sim que era uma comunicação legítima do plano espiritual, que o fenômeno existia, que existia mediunidade, né? Depois as informações foram trazidas. Tanto que as primeiras coisas que, quando Kardec chegou na primeira reunião dela, a pergunta que eles faziam é o seguinte: fulano de tal está grávida? Sim, uma batida para cima e duas para não. Vai ser um menino? Não. Kardec ficou abismado com aquilo, porque era uma mesa pesada. Então eles foram fazendo outras perguntas e as respostas viu que existia uma inteligência por trás daquilo. Não era coisas aleatórias. Né? E uma médium segurando a mão numa mesa não é conseguir levantar uma mesa pesada do outro lado. Não teria força com a ponta dos dedos. Sempre lembrando que é 1800 começou em 1840 e alguma coisa, 48. O livro dos Espíritos começou em 1852 ser escrito. Imagina o nível de compreensão da época, né? E isso que surgiu na França porque lá era o foco. Referência cultural. E de estudos também, né? Científica, o resto do planeta, sendo que começou os primeiros fenômenos foram espalhados pelo mundo. Mas aí a espiritualidade se focou nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos estava a informação. Muitos jornais, muita coisa que existia em outros lugares, mas não era o público. Nos Estados Unidos começou a informação de massa. A Inglaterra, a França eram países com populações menores. Estados Unidos, como o Brasil, é um país continental. Eles estão praticamente toda a América do Norte, né, ali Canadá. E aí o que eles tinham que fazer? Para poder ganhar dinheiro, fazer coisa barata para vender para todo mundo. Ali que começou esse troço. Então, o jornal se popularizou mesmo lá nos Estados Unidos, como informação barata. Outra coisa, vocês devem ter visto hoje, todo mundo fica chocado, né? Que até hoje eles mantêm isso como tradição. Tu levanta lá um vidrinho e tira um jornal e bota uma moeda. Diz mais sobre o povo do que sobre a cultura. Não, tudo bem, mas isso é uma coisa que choca a gente, porque para nós o que aconteceu? Todo mundo ia lá, ia levar o jornal embora e não iam pagar. Eu vi o pessoal indo na Alemanha e eles pararam na beira da estrada, tinha uma banca, no meio do nada, assim, no meio de umas plantações. Era cheio de ferramentas usadas que a pessoa estava vendendo. E ali dizia assim, o alicate é tanto, o machado de fenda é tanto, aí tinha caixinha ali com cadeado para o cara botar o dinheiro e não ser aberto. Ninguém levava, todo mundo pegava e botava o dinheiro certinho. Não tinha ninguém ali cuidando. Mas no Brasil também tem isso. Mas é difuso, aqui no nosso interior tem um... Tem aqui, em Santa Catarina, tem vários lugares. Mas vai fazer isso ali em Porto Alegre. Não, sim, é a semente, né? Não, mas que eu quero te dizer que lá nos Estados Unidos eles já fizeram isso, na época já se popularizou, então foi nas massas, porque o que a espiritualidade queria? Divulgar o fenômeno. Então eles foram no lugar, tanto que isso não existe também nos Estados Unidos. Não existe, mas essa notícia atravessou o Atlântico e chegou lá na França, que existia um espírito que se comunicava com duas meninas. Lá nos Estados Unidos, quem eram elas? Irmãs Fox. As Irmãs Fox. A repercussão é muito maior. Foi no mundo inteiro. Na Inglaterra, muitos cientistas começaram a pesquisar o fenômeno. A gente até viu das materializações, começou lá o fenômeno
né? A gente viu que a capa do livro lá era uma pintura lá de um pesquisador inglês. E aí o que acontece? Começou a divulgação e isso atraiu a atenção de Kardec e da classe científica toda, através do fenômeno. Eu acho que foi tu, também na última aula, falou dos textos, das materializações. Por que isso não acontece mais? Isso é um trabalho que despende muita energia, muita preparação, tem que ter os médiums certos. É muito complicado para a espiritualidade trabalhar, gasta-se muito tempo, muita energia numa coisa que não existe mais necessidade. Na nossa geração, que tinha muitas primas, de mulhereiros, lembra que elas faziam aquelas reuniões entre elas? Tinha um copo de água, faziam uma oração, as perguntas eram essas, o fulano quer namorar, e o copo se mexia. Isso aí é a mesma coisa que mexer com aquela tábua. Eu vou Nossa, contar uma história. Exatamente. Tinha uma tia da minha mãe que eu nem sonhava, né? Minha mãe sonhava ser espírita, ela já era espírita. Depois ela virou evangélica, daquelas bem radical. Ela era muito intensa, entendeu? Ela era uma coisa muito moderna, era uma outra coisa muito moderna. Aí ela contava sempre que quando ela era, exatamente o que você falou. Eu assisti. O meu bisavô, o meu avô era o primeiro filho, mais velho. E eles continuaram tendo filhos sempre. Muitos filhos, tiveram 15 filhos. A minha mãe não era a filha mais velha, era a segunda filha mais velha do meu avô. Ela era mais velha que 3 tios dela. Entendeu? Ela tinha tios que nasceram depois dela, porque o meu bisavô continuava com o meu bisavô fazendo filhos. E saudáveis? Antigamente. Não tinha céu? Nem TV, Aí, o que acontece? Então tinha muitas filhas mulheres em casa, e uma dessas era essa tia da minha mãe. E ela contou que elas fizeram essa coisa do copo. Não especificou o que eles estavam perguntando. Só que um dos que falou ali, que escreveu, era a avó delas que já tinha morrido. Seria minha tataravó, eu acho, né? Sim. Aí dizendo para elas não fazerem aquilo, que aquilo era muito perigoso. Porque tu evoca, isso é uma evocação do espírito. O problema é o seguinte, quem está respondendo? Tu não sabe quem vai responder. E outra coisa, dentro do teu lar tu não tem preparação nenhuma. Sim, pode ser qualquer... Tu abre uma porta que tu não fecha depois. E ela sempre contava assim, quem escreveu ali, porque o copo andou mesmo, que você falou, quem escreveu foi a vovó, que ela chamava de vovó, ela já tinha idade quando ela me contou isso aí. Eu, sinceramente, não tenho vontade nenhuma de descobrir isso aí. De fazer isso aí com lampião. Eu sempre digo o seguinte, a obsessão, ela é uma coisa perniciosa. Eu posso entrar em contato com uma pessoa altamente obsediada, se eu não tenho um controle, eu posso me contaminar com aquilo. Porque eu posso ter uma afinidade com aquela mesma pessoa que está ali. E se essa pessoa tem mais de um obsessores, vampirizadores, por exemplo, Pode trazer pra ti. Eles podem sentir uma aptidão de me vampirizar também, se eu não tiver um preparo espiritual para isso. Então, é uma coisa contagiosa. Pode ser uma coisa contagiosa. Por isso que nós estávamos ali conversando até ali no X antes. Falei para o Zanirati. Não se faz o atendimento fraterno fora da casa. O que é atendimento fraterno? Uma pessoa te procura ajuda. O que tu diz para ela? Tem que ir na casa. Vai tomar é esse o auxílio que nós podemos fazer. A gente não pode, mesmo que seja passista da casa. Tá? Porque quem é médio aqui é médio fora. Tá? Mas a tua mediunidade ela tem que ser exercida onde? Dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita. Então tu não pode dar passe na tua casa, nas pessoas. Tu não pode fazer atendimento fraterno. Por quê? Porque eu sempre falo, nós temos que analisar a espiritualidade dessa maneira. Quando eu desencarno, eu viro um anjinho? É a mesma coisa que era antes. Eu viro um demônio? Não. Demônio não existe, mas que é na concepção comportamento.
né? Do século XXI. Eu vou ser o mesmo espírito que eu sou hoje encarnado. Eu vou estar apenas liberto do meu corpo. Então, quando eu quero alguma coisa, eu posso procurar outras pessoas. Eu posso me associar com outras pessoas. E essas associações existem no plano espiritual. E para eles é apenas um quê? É um negócio. Eles comercializam isso, esse tipo de serviço. Tem na literatura do André Luiz, eu não me lembro eu não sei se não é o que o Paulinho está vendo agora na aula, que ele chega na casa e tem uma falange lá obsediando uma família, e tem, eu não me lembro o nome de um, é um nome tipo a Taliba, assim, o nome do chefe lá, e ele é um cara que ele dirige um negócio no plano espiritual. Qual é o negócio? Ele é contratado para obsidiar as pessoas. Se eu quero me vingar dos Anirates e não consigo, eu contrato fulano de tal. Eu não me lembro, acho que é esse que estão passando agora, tá? E aí eles vão trabalhar, entram em contato com aquele e ele diz, olha, não tem nada contra, é apenas um negócio. É o meu negócio. E os Anirates não podem se meter no meu negócio, porque assim, ó, eu vou lá na empresa dos Anirates, o Anirate tem um negócio que ele subsiste lá, tá ganhando dinheiro, tá feliz com o negócio dele, eu vou lá me intrometer no negócio dele, não vai ficar satisfeito comigo, né? Então nós temos que ter, porque aqui na casa, a casa tem as proteções necessárias, tá? E vai ter entidades da equipe espiritual da casa que vai saber lidar com isso. Então nós somos médiums dentro da casa. Atendimento fraterno, não. Mas nós podemos ajudar? Sim, nós podemos fazer orações para a pessoa e encaminhar a pessoa aqui para casa. Agora a gente não pode tentar ajudar. Tem uma palestra do Divaldo que entrou uma senhora, não sei se vocês já viram, acho que de repente vocês vão se lembrar agora, que já olhou bastante. Que ele conta uma história de uma senhora que ela chegou muito mal na casa, ela foi ajudada lá na mansão e virou trabalhadora da casa. Aí um dia ela começou a ir eles têm muito centro espírita que tem trabalhos de evangelho no lar itinerantes, não sei se vocês já viram isso aí. As pessoas não sabem fazer evangelho no lar, vai uma equipe da casa, faz uma ou duas vezes, institui lá, né, consolida aquele trabalho, as pessoas seguem fazendo seu evangelho no lar. E aí eles vão para outras casas. E aí essa senhora foi fazer esse trabalho, vão dar passes. Aqui na casa a gente fazia, eu acho que ainda fazem, tá? Quando as pessoas não estão mais fazendo? Muito difícil. O que acontecia? Às vezes a pessoa precisava do passe, do atendimento mediúnico. E aí a pessoa não conseguia sair. O que fazia? Pessoas aqui da casa, passistas, no início do trabalho, antes de começar a atender o público, a gente abre o trabalho e aí 2 ou 3, geralmente 3 médios vão à casa da pessoa, de carro, vão lá dar o passe na pessoa. Acabou os trabalhos aqui, a equipe fica aqui esperando aquelas pessoas retornarem. Aí retornam, eles entram na corrente de novo, encerra o trabalho e aí encerrou, tá? Essa senhora fazia isso, mas ela não participava dos passes. E ela foi na casa da pessoa lá, trabalhava esse negócio do evangelho no lar. E aí ela viu que tinha uma pessoa que estava lá muito ruim, ela começou a frequentar aquela pessoa e fazer espécie de um atendimento fraterno na casa da pessoa. E aí dá passe na pessoa também. E um dia ela passou muito mal lá, acabou se mediunizando lá na casa da pessoa. E aí o pessoal chamaram lá, avisaram a Mansão do Caminho, foi de volta, foi uma equipe lá, que conseguiram ainda desvincular a entidade dela e levaram ela para ter um atendimento. Ela teve que entrar num processo de desobsessão lá, começou a participar de um processo para depois poder voltar. Então o Divaldo falava muito claramente, a gente é médium aonde? Dentro da casa. Médium todos somos, mas nós só temos autorização para exercer a mediunidade dentro de uma instituição espírita. Por quê? Porque nós não estamos preparados para fazer isso fora. Nós precisamos do amparo espiritual. Vocês acham que hoje aqui na casa, vocês acham que não tem um monte de entidades aqui que quer acabar com esse grupo, que quer acabar com o trabalho da segunda-feira de desobsessão, que quer acabar com o trabalho de terça-feira, o trabalho de quarta-feira? Está cheio. Por que não acontece?
Porque tem a proteção espiritual, né? Uma grande proteção. A casa é muito maior que isso que a gente está vendo aqui. E com esse contato deles estarem aqui, que eles vão também se ajudando aos poucos, Claro. sendo encaminhados. Por isso que é interessante e é oportuno ele estar sempre aqui mesmo. Sim, exatamente. Cada vez diminuir mais. Então, essa parte nós temos que fazer só aqui na casa. Então, até conversei, uma pessoa ligou para ele, no fim não era nada, ligou enganado. Mas se uma pessoa ligar para a gente, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma prece para ela durante as nossas orações e encaminhar para casa. Tem uma pessoa que está precisando muito de ajuda. A gente encaminha aqui para casa. Tem trabalhos, acho que fazem de saúde ainda, né? Aquilo que bota naquele livro tem, né? É quinta-feira, né? Aí a gente pede aqui na casa, eles colocam o nome da pessoa ali. Tem as consultas espirituais, que é terça ou quarta, tem os calendários ali. E é isso que a gente pode fazer. E a pessoa tem que fazer a parte dela, nós não podemos fazer a parte da pessoa. A pessoa tem que ter predisposição de vir na casa e receber o atendimento. Porque muitas vezes o que acontece? A gente vem, melhora. Aí dá uma relaxadinha, os obsessores voltam e dizem assim, não, volta lá, tu não precisa mais, começa a ir. A gente não sai. É uma questão de tempo até acontecer de novo. Mas quem faz bem esse trabalho lá fora são os assistentes sociais. Que eles fazem muito bem esse trabalho, os psicólogos de graça na frente da prefeitura às quarta-feira ali. Mas é que as pessoas precisam, às vezes, do atendimento. A gente está falando Não, do nível espiritual. Mas o assistente social, hoje em dia, nossa, é uma mãe. Ele resolve o problema, ele te ouve, quer dizer. Ele te ouve horas. Não, eu sei disso, mas é que nós estamos falando a nível mais obsessivo, entendeu? Não, sim, mas o lado espiritual, o mundo espiritual já disse, tu só dá o endereço, o resto deixa com nós. Só isso, não é nada. Porque bem assim, o mundo espiritual que sabe do caminho daquela pessoa. Não, eu sei, mas a pessoa tem que fazer a parte dela, porque a gente não pode delegar a terceiros a nossa reforma. Não, eu quero dizer assim, Santa Clara, lá é o centro espírita. Eu não posso fazer mais nada por ti. Eu não vou levar o teu nome lá, porque eu não vou ganhar nada com isso, muito menos tu. Eu vou carregar uma carga da pessoa, esse negócio de levar o nome da pessoa e carregar coisas nas costas, isso aí também é muita bronca. A pessoa que tem que se esforçar não ser, que esteja acamada. Sim. Aí outra história. Vai lá, então deixa o meu. Não. Vai lá pelo teu esforço. Sim. Não, mas não. Pois eu estou indo, não era para estar aqui hoje, mas eu vou lá porque eu sei. Então eu esforço teu. Agora, tem que ter o mérito, porque sem o mérito não funciona. Entendeu? Então, o que é o mérito? Nós temos que fazer a nossa parte também. As pessoas podem tentar estar dispostas a nos ajudar, mas nós temos que estar, é que nem assim, a gente vem, senta ali na sala do passe e fica no celular todo o tempo, até a hora que chamar meu número. Tá na palestra, tem gente ali no celular, isso acontece direto. Tá? Eu não vou lhe repreender a pessoa sabe que não pode fazer isso. Está escrito ali em vários lugares, cansei de ver a Rita, os dirigentes ali, pedir para as pessoas, vocês já estão sendo atendidos desde que vocês entraram aqui. Mas não. É o que ele está dizendo. Mas interessante a história do merecimento, porque eu tenho um compromisso de chamar as pessoas ali, né? Às vezes alguns dão uma resmungada porque tem pessoas que furam a fila. Base, direto. Aí eu digo assim para as pessoas, né? Aqueles mais eu digo, o amigo veio buscar caridade, né? Então, entendeu? Aqui é furar a fila, espera. Quando atrasa muito, não atrasa primeiro. À noite, então, quarta-feira, essa última aí, veio 30 e poucas pessoas, pouca gente, é só esperar. Mas tu não respeita nem o básico, que é uma fila e... Não, isso é cansado de ver. Eu vim ali, a pessoa pegava uma ficha na minha frente. Quando eu chamava a primeira leva lá, eu já estava lá na frente. Sim. Por quê? O que eles viram? Ninguém confere, a gente só bota. Exato. Sim, é só um compromisso. Entendeu? Mas aquela pressa que eles fazem 15 minutos ali antes, isso ali até demorou para acontecer aqui. Aquilo ali quebra. Isso ajuda as pessoas já a se ligar mais. Que são 15 minutos antes que faz aquela... já começa a envolver as pessoas. Sim. Aquilo é muito interessante. Olha... Exatamente. Vai tentar
Quer ver uma coisa que aconteceu aqui na casa? Eu acho que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, o Paulinho colocou no grupo dele e fez um curso para médios. Lembra? Todo mundo tinha que fazer palestra, tentou criar palestrantes na casa. Então tem vários que surgiram disso, do trabalho que o Paulinho fez. O Valentino, a Rita mesmo, não fazia palestra. Ali o Lucas, né? A Helenias também começou a fazer, não fazia também antes? Já fazia antes, tá. Mas aí surgiu 3 ou 4 trabalhando, porque a gente sempre dependia muito de palestrantes externos. Né? Aí como tinha na casa, às vezes uma pessoa não vem. Dá um help. A Lili já fez isso várias vezes. Ela detesta, mas faz. Exatamente. Aí o que acontece? As pessoas, o Valentino, ele estava recém começando. Então a gente via que a palestra dele era uma palestra mais assim, ele fazia um texto, ele ficava ali conferindo, que é natural. Não porque o cara, a insegurança da gente de falar em público. Eu não posso ser palestrante. Tu vai imagina se pudesse, né? Não, mas uma coisa é falar aqui, outra coisa é falar ali. É bem diferente. Uma vez o Bonner disse que antes de começar, ele e a Renata disseram que antes de começar o Jornal Nacional, alguns segundos antes de eles entrarem e dizerem boa noite, sempre aceleravam o coração deles. Para ver. Isso que ele não tem público lá, é só pessoas conhecidas, que nem talvez um número igual que nem está aqui. Sim, cada uma câmera na mão. Exatamente. Bom, aí vinham umas meninas que era uma coisa meio constrangedora, vinham com roupas muito curtas. Você se lembra, você estava aqui na frente. E o Valentino meio que se medianizou ali e fez uma palestra que não tinha absolutamente nada a ver com o que ele tinha planejado. Sabe que aquilo vestiu, porque a espiritualidade sabia como atingir aquelas pessoas. Nunca mais aquelas pessoas vieram com aquela roupa, com roupas assim. Mudaram totalmente o perfil de como vinha na casa. Porque o que acontece isso aí? Elas vinham e ficavam, além de vir assim, ficavam com celular. Sendo que uma delas, alguém mandou um WhatsApp de sacanagem para ela. Se ela acionou. Não, ela viu, acho que ela foi ver o que era, clicou em cima, e era uma palestra de alguém ali na frente, tá? Não me lembro quem é que estava ali. Era aquela mulher que geme. Sabe aquele que tem de sacanagem? Sim. Ela tentava parar o troço aí que ela não conseguia. Tinha 3 sentadas ali na frente. Imaginando a cena. Ainda bem que tu não fumava nessa época. Depois que aconteceu isso, ela estava no meio das duas e as duas estavam falando cruzando por cima dela. E tu notou assim, depois que ela fez isso, ela fez assim. Encolheu na cadeira. Se encolheu na cadeira. Acabou, nunca mais aconteceu aquilo ali. Então, é a mesma coisa de uma pessoa pedir ajuda pra gente e não quer fazer a parte dela do que vir uma pessoa dessa ficar olhando o WhatsApp ali. Não digo que ela vai sair sem nada, ela vai receber alguma coisa, mas muito menos do que ela teria condições de receber. Talvez seja outro foco, né? Que a pessoa, para ela chegar no nível de consciência, porque no fim, a pessoa que faz isso também é porque está doente, né? Entendeu? Claro, eu vejo assim, cada loucura assim, aí no primeiro momento tu pensa, mano, o que esse infeliz? Aí tu dá umas paradinhas, mas o cara tá doente mesmo, que não é, entendeu? A pessoa tá assim... Claro, Ana, imagina assim, o perfil daquelas 3 não é de estar aqui 3 horas da tarde, 2h30 da tarde, terça-feira aqui. É mais triste. Por que elas estavam aqui? Por que você acha que elas estavam aqui naquele horário? Porque elas estavam muito ruins, estavam muito necessitadas. Exatamente. Mas o próprio, entendeu? É esse tipo de conduta que nos coloca, tem que se incluir nisso tudo, em situações desse tipo. Praticar o que está escrito aí, né? A gente estuda não isso. Não pode ser o verdugo aqui, cada um que chegar e fizer fora da caixinha, tu dá uma marretada. Não funciona, né? Não funciona. Gera mais revolta. Mas eu quero dizer o seguinte, então, a pessoa tem que fazer a parte dela.
Porque senão não existe o mérito nenhum. É a mesma coisa que tu pegar teu filho, chegar com a lição em casa e ele disser assim para ti, não sei nada, não tem problema, entendeu? Não. Vai lá e faz o tema de casa, o professor vai lá, vai dar uma estrela, sei lá o que é, vai chegar numa prova, ele não vai ser aprovado. Porque naquele momento, a mãe vai estar, ou o pai vai estar junto, ou o irmão, não, ele vai estar sozinho ali. E ali vai ser, então não tem mérito nenhum. Então, a gente não pode se meter em negócio de outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado disso. Pode trazer uma palavra amigo? Claro que pode, isso é caridade. Pode fazer uma prece pela pessoa? Pode. Posso dar atendimento fraterno? Não. Traz na casa. Né? Mas eu não tenho condições, como o Vilso falou, eu estou mal, eu não tenho condições financeiras, eu estou doente, alguma coisa. Pode pegar a pessoa e trazer se tu vai vir para casa, para participar aqui do trabalho com a casa. Eu já acompanhei pessoas que até já faleceram, que não tinham condições de chegar aqui sozinha. Sim. Mas claro que eu vou levar, mas não é uma pessoa saudável. Sim, sim, vou lá sim. com X e não, porque aí às vezes a pessoa te pede um auxílio e te tem uma consideração. Aí ela acaba, mas eu não queria ir na casa, eu queria que fosse feito um trabalho. Não, tu tem que ir lá, mas não tem problema, eu venho aqui, te busco, te levo, tu vai ver que tu vai melhorar. Se sente constrangido, porque aí não quer dizer não. Então, a gente tem que ter muito cuidado também para não violar consciências, entendeu? Por quê? Porque não vai funcionar. Se a pessoa não está preparada para receber... Você se lembra aquela história que eu contei do desembargador que era de uma casa espírita, que depois parou numa estrada? Sim. Você lembra daquilo? Ele teve que ficar aquele tempo por quê? Um tempo que ele precisava exercitar a humildade. Você se lembra do André Luiz? Quanto tempo ficou no umbral lá? Por quê? Porque precisava exercitar a humildade. A imagem era muito top. Mas ele vai exercitar quando eu vou reencarnar agora. Vamos colocar na prática aí toda essa livrarada que ele escreveu. Né? Quando ele tiver um corpinho de carne aqui, sentir os hormônios, sentir a vida de verdade, aí não pode acontecer de ele vacilar. Vocês têm dúvida normal, que Joana de Ângeles, aqueles miasmos da vida dele passada, continuam essas energias aqui na psicosfera. Mas isso faz parte da prova. Claro. Isso faz parte do mérito, do merecimento para provar, porque aí ele vai vir. André Luiz, por exemplo, quando ele reencarnar, ele não vai vir com muitas coisas para espiar. Por quê? Porque ele escreveu tantos livros, como o Wilson acabou de dizer. Tem os méritos dele. Tem os méritos dele. Então, o que ele vai ter que vir agora? Provar para a espiritualidade que ele está regenerado. Então, ele vai vir por expiação? Não, ele vai ser com prova. Como é que vai acontecer? Vai vir se criar situações da vida dele que ele vai ter que provar que ele tem condições de lidar com elas e vencer essas provas. Isso, vocês têm dúvida que isso acontece com a gente? Que estamos espiando e sendo provados ao mesmo tempo? Situações de prova, situações de expiações? Tá? E nos dias atuais, tá? É onde a gente está sendo mais provado. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma transição planetária. Já falamos sobre isso. Concorda com isso? Sim. Isso é um fato que a gente estudou. Vocês concordam que tem muitos espíritos que estão reencarnando pela última vez? E são espíritos que já tiveram muito poder e ascenderam ao poder aqui. E vocês concordam que muitos deles estão fracassando? Vocês concordam? Tem uma lista enorme. E isso influencia a sociedade em geral. Porque tu começa a conviver com isso e ver as injustiças sendo cometidas e a impunidade reinando, que muitas pessoas, o que eles fazem? Vamos fazer isso também. Os caras fazem e não dá nada. Sim, o filho do ladrão é difícil de não ser ladrão. Mas nós aqui, nós não temos esse perfil para ser transferido para outros planetas. Nós temos um perfil para ser transferido dentro desse planeta. Mas não é disso que eu estou me referindo até. Eu estou me referindo que a gente está aqui e a gente está lidando muito com pessoas
que às vezes elas não têm essa índole, mas em função de uma revolta que acontece, de ver a impunidade acontecendo, eles acabam fazendo por uma questão de revolta também. E aí a gente acaba sofrendo com isso, porque essas pessoas acabam fazendo coisas com a gente que não são diretamente pessoas que têm a índole, mas acabam fazendo, tipo assim, todo mundo me ferra, eu também vou ferrar alguém. É aquela coisa de passar adiante. Isso está acontecendo muito hoje em dia. E isso acontecendo. Só que assim, para nós, existe impunidade? Não, para nós não tem. Tem para eles. Só que as pessoas acabam achando, e isso acaba gerando uma revolta na gente. Eu tenho acontecido muito isso, assim, eu tento levar a minha conduta o mais reta possível. Mas é extremamente difícil nos dias atuais. Entendeu? Eu acabo sendo prejudicado muitas vezes. Mas às vezes eu fico assim, não seria revoltada a palavra, mas assim, muito magoado com as coisas, porque se tu tentar ser correto hoje, está difícil. Vocês têm dúvida que é o caminho certo? Ser gentil, tu é tirado por otário. Isso ocorre comigo, às vezes. Mas com todo mundo está acontecendo hoje, infelizmente. Mas isso na realidade também isso também são provas que nós temos que passar, principalmente nós, porque nós estamos aqui estudando a doutrina. Início do ano, logo acho que nos primeiros dias de trabalho, tinha uma irmã desencarnada. Ela de vez em quando está aqui hoje, ela está aqui de novo. E ela dizia pro grupo de médium, não sei se foi uma terça, uma quarta, nós estamos aqui, eu ainda estou aqui por vocês, pelas nossas falhas. Olha, precisa dizer mais. Não, mas eu ainda estou aqui. Ela é alegre. Ela é de uma outra linha, muito alegre, mas ainda está aqui porque eles vêm buscar o espelho das nossas atitudes. Claro. Então, são provas, e isso não são expiações, tá? Isso não é expiação, isso não é uma coisa nossa que a gente está trazendo de um débito de outro lugar. Não, nós estamos passando. E aí eu pergunto para vocês, nós não teríamos que estar aqui nesse momento? É assim, a gente tem que entender, eu sempre digo o seguinte, vocês já pararam para pensar por que Deus criou todas essas denominações religiosas que tem por aí? Porque cada um precisa de um remédio. Nós falamos isso naquele exemplo assim, eu tenho que fazer uma maratona até Pelotas, nós falamos. Dentro da doutrina, eu quero ir correndo. Eu vou passar trabalho, eu vou me cansar, eu vou chegar extenuado, eu vou chegar nos meus limites, mas eu vou chegar lá porque para mim, eu tenho que chegar o mais rápido possível. Isso é o que é bom para mim. Aí tem outra pessoa que diz o seguinte, para mim não faz diferença nenhuma. Se eu chegar ali, parar ali com os amigos, tomar uma aguinha, ali descansar um pouco na sombra, depois eu vou correr um pouco mais, depois eu vou correr um pouco mais, depois eu vou correr um pouco mais, e eu vou chegar no mesmo lugar do que o Leonardo chegou se matando para correr. Eu acho que não está certo, eu acho que está certo do meu jeito. E isso são verdades. Não está errado isso aí. A posição relativa de cada um de nós aqui é diferente. Então, Deus determinou e permitiu que criasse todas essas denominações religiosas que tem. Porque cada pessoa precisa de um remédio diferente. Né? Uma coisa que tem assim, o mais rápido, a maneira mais rápida de eu fazer a minha reforma íntima, que é a minha evolução espiritual, que é a minha ascensão espiritual, que é tudo quer dizer a mesma coisa, o mesmo nome, é dentro da doutrina. Por quê? Porque a doutrina ensina a nós nos conhecermos. Conhecermos e determinarmos os limites que nós queremos.
Tá? Então, é uma religião filosófica, científico-filosófica. Então, é a maneira mais rápida. Porque tu te conhece, foi trazido pelos espíritos o conhecimento de como funciona o processo reencarnacional, como funciona a evolução, como são os orbes, por que tu está aqui, da onde tu veio. Por que uma criança que não faz mal para ninguém sofre tanto ali antes? E não é pelos pais. Não é os pais até precisam parte disso, mas não é, Deus não iria fazer uma criança, Deus é justo, não ia deixar uma criança sofrer por causa de terceiros. Porque vocês têm consciência que uma criança, que os pais precisam passar por aquilo, também não está sofrendo ali, por tudo que está acontecendo? E vocês acham que Deus seria justo se permitisse uma coisa dessa? Não! O que Deus faz? Une as necessidades. Os pais precisam passar por aquilo, mas aquele irmão também precisa passar por aquilo. Então ele vai aprender, os pais vão aprender. Então isso a nossa doutrina nos coloca. É um caminho mais curto, digamos assim. Não digo mais curto, a distância sempre é a mesma. Mais rápido. Agora, o fato de tu fazer mais lento não quer dizer. Então eu sempre digo o seguinte: o que a nossa doutrina, tudo que nós falamos até agora, tem um pilar básico. Qual é esse pilar? O que a doutrina respeita acima de cada coisa em cada indivíduo? Livre-arbítrio. Certo? Por quê? Porque através do livre-arbítrio, nós acabamos de dizer, o que é o mérito? É o livre-arbítrio. Causa e efeito. É. Aí o que eu quero te dizer? As outras denominações não levam o livre-arbítrio em conta. Por quê? Porque eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. Certo? Concorda comigo? Então, essa encarnação, com o meu livre-arbítrio e eu conseguindo vencer as minhas más tendências, digamos que ela tem um valor de 8 a 10. Se a gente conseguisse mensurar isso. Só para a gente conseguir entender mais facilmente. Quando eu entro numa denominação religiosa dessa, eu vai ter 5, 6. Por quê? Porque eu não tenho tanto mérito. Eles me colocaram aquilo. Eu não estou usando meu livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Mas ela não é uma encarnação totalmente desperdiçada como poderia ser. Ele poderia se envolver e acabar se envolvendo em um crime mais pesado. Porque a droga é uma porta de entrada da criminalidade. Que um rapaz lá tem um filho que eles começou a roubar dentro de casa por causa das drogas. Roubava do vô, roubava dos pais, roubava todo mundo. Tá? Chegou um ponto que o pai dele, ele é filho de um outro casamento. Então o rapaz casou de novo, o pai dele teve outro filho, a mãe chegou em casa e comprou um brinquedo, um carrinho, e viu que era pilha, foi buscar pilha. Quando foi buscar pilha, o que ele tinha feito? Já tinha vendido na boca lá trocado por droga, o brinquedo do irmão menor. Então agora o rapaz me falou, pô, tu acredita que ele se meteu com assalto, tá preso, tá no presídio. Tá? Não tem limites. E aí de lá, possivelmente ele vai sair muito pior. Porque lá vai se enquadrar numa facção, tá? E vai acontecer alguma coisa. Então, isso nós temos que pesar. Essa encarnação para esse jovem, é um jovem. Tomara, claro que a gente sabe que Deus pode agir na vida dele e ele pode se regenerar. Pode, claro que pode. Mas a gente sabe que não é muito fácil. Então o que acontece? Se ele vai numa igreja dessa e eles fazem a lavagem cerebral dele, tá? Ele não desperdiça a encarnação. Porque assim, uma pessoa que é drogada, ele vai chegar aqui na nossa casa, nós vamos dizer, começa no atendimento fraterno, ou alguma mensagem espiritual, alguma coisa, vai ser imposto alguma coisa para ele? Não, nada, nunca vai ser imposto. Aqui dentro, porque a gente preza o livre-arbítrio, para ter mérito, tá? Só que uma pessoa assim tem condições de exercer o livre-arbítrio, ele estava mentindo porque é o que tu queria ouvir. Porque ele não estava conseguindo colocar. Mas se ele tivesse, porque é isso que eu te perguntei se ele estava em alguma religião, tu disse assim, agora ele está muito bem. Essas pessoas, muitos vão para essas igrejas neopentecostais, geralmente. Se ele tivesse ido naquela época,
talvez ele tivesse. Aí tu vai dizer o seguinte, eu acabei me separando dele. Por quê? Porque ele virou um fanático e eu não concordo com aquelas coisas do troço. Mas para ele teria sido bom. Porque assim, ó, eu tô com dor de cabeça, e o que eu tenho que tomar? Paracetamol. Eu tô com pneumonia, vou tomar um paracetamol? Antibiótico. Tem que tomar um remédio mais forte. Então, uma pessoa que não está em condições de exercer o livre-arbítrio dela, ela precisa de um remédio mais amargo. Aí tu vai me dizer, pô, mas ele não vai ter tanto mérito para ele, mas ele não vai perder. Pode ser também uma perda, né? A gente pode ter uma perda forte, que pode ser o caso, e essa perda fazer com que a pessoa repense a sua vida. Pode. Mas aqui... Eu acho assim, ó, a gente tem o que a gente precisa ter. Tu precisa passar. Lê esse livro que eu te falei, Renúncia, tem na casa. Renúncia, tá? Não necessariamente era tu que influenciava isso. Tu tentou. Lá, nós já falamos, tem aquela tabelinha, acho que tu não tem, eu não tenho aqui agora, dos livros, dos romances do Chico. Tá? É o último livro da trilogia, que é o Renúncia, Alcione, né? No caso é a Célia Lúcius. Ela reencarna por causa de Pólupos, que ele tinha passado sempre com as questões religiosas. Ele era o filho de Nestório. Quem era Nestório? E 50 anos depois, Emmanuel. Ele tinha sido filho de Emmanuel, tá? Leia esse livro. Ela tinha ascendido as esferas astrais, ela era uma preposta de um outro Cristo em outro orbe, porque o Jesus Cristo é o Cristo desse orbe, ele é nosso governador. Ela era preposta de um outro Cristo e o avô dela, que é o Quinéio Lúcius, vai lá visitar ela no astral, é bem no início, vou te contar só um resuminho. E ele diz o seguinte, o Pólux precisa de ajuda, que é o filho do Nestório, que eu não me lembro o nome dele lá, se lembra? Tá, mas a última encarnação antes do Renúncia ele tinha sido Pólux, ele já era um sacerdote romano, e ele está precisando de ajuda. O chefe dela lá, onde ela trabalhava, num outro planeta, num outro orbe, diz para ela, vai perder tempo. E ela volta, tenta fazer tudo por ele, e ele vira inquisitor na Inquisição Espanhola, que foi a pior Inquisição de todas, tá? Foi pior que a portuguesa, tá? E acaba ele prendendo ela e ela morre ela está moribunda. Quando eles veem que ela está morrendo, eles tinham que tentar dar a libertação dela, fazer ela se arrepender dos pecados. Quando ele vê, é ela, Alcione, que ela recebeu o nome da avó, né, naquele livro. Lê esse livro. Acho que tem na casa, né? Esse eu acho que tem. Esse é o Renúncia. Renúncia. Tá. Depois tu vai querer ler todos, tá? Começa 2000 anos, 50 anos depois, e depois Renúncia. Vou te mandar a tabela. Tu tem esse livro? Eu tenho a tabela. Ah, manda a tabela para ela. Ali tem os personagens, quem é quem nas reencarnações, tá? Então vamos elevando novamente o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e bondade e justiça. Como nós falamos, nosso Pai é pura justiça. Tudo que temos que passar é porque precisamos. Faz parte da nossa caminhada e do nosso aprendizado. Então, muito gratos à espiritualidade por esse encontro transcorrido na normalidade, que possamos ter tirado o melhor proveito possível, assim como os irmãos que aqui compareceram também hoje junto conosco possam também ter tirado proveito. Que eles possam agora carinhosamente ser recolhidos junto ao corpo mediúnico dessa casa e encaminhados junto com os irmãos que foram recolhidos no início desse trabalho, e se forem necessário que eles também possam ser encaminhados às zonas de refazimento das instituições astrais que melhor se sintonizem com as suas necessidades. Que possamos estar de retorno aos nossos lares familiares e afazeres agora, com a proteção e a segurança dos nossos guias e anjos de guarda. Também agradecendo a equipe espiritual abnegada, a espiritualidade amiga dessa falange do Dr. Bezerra de Menezes, que são incansáveis em nosso auxílio. Sempre que precisamos, eles estão à nossa disposição de braços abertos. Muito obrigado por tudo isso, pela oportunidade. Que possamos agora, então, dar por encerrado esse grupo de estudo dessa noite, em nome de Deus e de Jesus.
Que assim seja. Que assim seja.